Olá, você está em Afroturismo Movimento. No programa de hoje, a gente vai falar sobre lugares de poder para o povo preto. Eu sou o jornalista e fundador do Guia Negro, Guilherme Soares Dias, e quem me acompanha nessa viagem é a deputada, educadora e parideira do Aparelho Luzia, Érica Malunguinho. Érica, obrigado por aceitar o nosso convite e seja bem-vinda. Obrigada, Guilherme. É sempre muito bom conversar com você. Enfim, admiro muito seu trabalho, você sabe. Estou aqui à disposição para o que você mandar. Laroyeixo. Laroye Exu, admiração mútua pelo seu trabalho também. E antes de falar desse trabalho atual que você está fazendo, eu sei que você está aí com o sonho de alçar novos voos. E em 2023 a gente deve ver a deputada Érica Malunguinho lá em Brasília. Eu já estou profetizando aqui. E quando a gente fala de lugares de poder para o povo negro, o que você pensa, Érica? Muito boa essa pergunta, Guilherme, porque quando as pessoas falam de poder, elas entendem normalmente, né, o senso comum, entende apenas a política institucional, né? Primeiro que tem uma fala que eu fiz uma vez no evento, que existe um poder que é um verbo e um poder que é um substantivo. E um poder decide o outro, né? O verbo decide o substantivo. E quando a gente está falando de poder, a gente está falando exatamente de ser, de conseguir, de poder fazer, sabe? De poder executar, de poder decidir, de poder viver. Não é exatamente sobre um lugar de manipulação, porque a ideia do senso comum de poder é sobre manipular as coisas. É como se tivesse superpoder, sabe? E a gente precisa diferenciar muito isso. Quando a gente fala lugares de poder, é poder existir, poder viver. E óbvio que para poder existir, poder viver, poder estar, a gente precisa de um outro poder, que é exatamente aquele que eu falei, que é o de decidir e de mexer as coisas. Os dois são igualmente importantes, mas não pode centralizar tudo isso no poder de mexer as coisas, de manipular as coisas, né? Então, quando eu penso em poder para o povo preto, eu penso exatamente nessa junção, né? Em poder viver, poder estar viva, mas para isso acontecer, a gente precisa de um poder que tem que movimentar as coisas, que tem que gerir políticas públicas, que tem que decidir coisas, que tem que estar em lugares de decisão e de gerência. E aí isso não está finalizado na política institucional. A política institucional é um pedaço importante, mas estamos falando de empresas, da mídia, estamos falando assim de um espectro gigantesco no organismo da sociedade. Onde tem lugares de atuação na sociedade, é necessário que haja pessoas pretas conscientes de sua negritude, decidindo e movendo em prol a reparação do racismo que diz respeito a pensar na existência das pessoas negras poderem viver. E aí, quando a gente fala de lugares específicos, né? Eu comecei o programa te apresentando como parideira do Aparelho Luzia, que é um quilombo urbano aqui em São Paulo, onde as pessoas negras se encontram e se sentem mais poderosas quando visitam, né? Queria que você contasse um pouquinho que sensações que você já ouviu as pessoas dividindo com você, que elas têm quando estão no Aparelho Luzia. Nossa, são muitas. Por exemplo, é o melhor lugar do mundo, eu estou livre, eu não preciso pensar em racismo, quanta gente linda, meu Deus, não consigo me concentrar, que é muita gente legal. Nossa, eu conheci muita gente interessante para fazer networking, etc. Assim, são muitos relatos, e eu lembro de, entre vários, né, desses que diz respeito a uma catarse ali momentânea. Eu também gosto de analisar os relatos não ditos, né? Por exemplo, de pessoas que chegavam e ficavam sentadinhas, assim, não faziam absolutamente nada, e ficava ali umas horas, depois ia embora, e etc. Eu perguntava em um momento assim, tudo bem? Tá tudo bem? Tudo ótimo e tal. Você não quer beber uma coisa, tomar uma água, participar? Não, eu só vim aqui, eu tô morrendo de cansada, eu vim do trabalho depois de horas de trabalho, eu só tô aqui para me recarregar, só para sentir essa áurea, essa energia e ficar bem aí a semana que vem, tal. E teve um relato também de uma mulher que estava em situação de rua, que ela foi um rapaz que veio lá, inclusive eu perdi esse contato, muito triste. E ele falou assim, eu vim aqui, ele morava no Acre, ele falou, eu vim aqui por conta de Luísa, que me falou de um lugar muito importante para ela. Ela estava em situação de rua e ela estava se formando, estudando assistência social lá no Acre, por conta da relação de humanidade que ela conseguiu estabelecer na Parelha Luzia. Ele veio contar isso para mim. Então, assim, tem esses relatos que são muito fantásticos, sabe? Das pessoas que começam a construir um processo de sociabilidade que parte de um horizonte. Então, pessoas negras que até então estavam assim bloqueadas pelos efeitos do racismo conseguem construir outras relações porque aprenderam a se relacionar
de forma horizontal, né, sem pensar no racismo. Então, isso dá uma força para que a pessoa reaja e haja de forma diferente, né, quando estão com outros grupos de pessoas. Então, são relatos infinitos e Aparelho é uma grande obra de arte, esse quilombo. E o maior produto dessa obra de arte é a sociabilidade. Isso é muito importante, né? A gente se letrar racialmente numa sociedade que é estratificada e diferenciada a partir do racismo, a partir desse fundamento de raça. Então, as pessoas aprendem a socializar, né, de forma organizada, sem parecer que está devendo, né, sem parecer que está, né, sempre atrás. Elas começam a partir do olho no olho, começam a conversar com o olho no olho. É um lugar de possibilidades mesmo. E quando a gente fala, né, eu falei de Brasília, né, desse plano de ocupar, né, de fazer. Quando você pensa em lugares de Brasília que são importantes para o poder do povo preto, o que você pensa? Vamos pensar que todo esse território brasileiro é território indígena e território negro, né? Inicialmente, território do povo indígena, e isso já merece uma reintegração de posse urgente, e, obviamente, também ao povo preto no processo de reparação pelo trabalho escravizado aqui dentro, né, do Brasil. E aí, quando eu olho para Brasília, eu penso nessa totalidade. Eu penso que o plano piloto tem que ser ocupado, né? Tem que ser entregue, tem que ser vivido, né? E pensado a partir dessa ótica. Né? Então, assim, eu estar lá como deputada, outras parlamentares, como a Talíria, a Áurea, a Benedita da Silva, estarem lá é fundamental. Né? O Paulo Paim é fundamental e isso precisa se multiplicar cada vez mais. A gente precisa, né, a Joênia Wapichana, a gente precisa ter a Sônia Guajajara, a gente precisa ter essas pessoas lá. Então, quando eu penso em lugares de poder, eu penso, né, em Brasília, eu penso, obviamente, né, desde a Ceilândia, que é um território importantíssimo, forte, um bairro né, de uma predominância, né, negra fortíssima, desde aquele lugar ter acesso aos bens, né, no sentido estruturais necessários, e eu estou falando de assistência mesmo do poder público, em termos de transporte público, não falando só para a Ceilândia, mas as periferias de Brasília, transporte público, saúde, educação, moradia, como a reintegração de posse do plano piloto, né, e, obviamente, do Planalto Central. Então, quando eu penso em poder, o povo preto em Brasília, eu penso não só no plano piloto, né, no Planalto Central, mas também pensar ali naquela terra, ali naquele território, né, naquele grande cerrado, como um lugar de permanência, de cuidado, de afeto e de possibilidades de vida para o povo preto e o povo indígena. Brasília é onde acontece o festival Latinidades, né, Afrolatinas, que são as mulheres que organizam geralmente no julho, né, no Julho das Pretas, e é um festival incrível, né, de potência. Então, muita gente fala, Brasília é uma cidade muito embranquecida, mas a negritude, ela tá sempre ali presente, né, fomos nós que construímos, né, o nosso povo que construiu aquela cidade, inclusive, e é importante lembrar disso, né, a gente tem escultura de Iemanjá, a gente tem uma série de equipamentos em que a negritude está presente, apesar de tentarem... Aproveitando, mandar um beijo gigante para Jaque Fernandes, que é uma das Maravilhosa. criadoras do Afrolatinidades, a Marta. Beijo para Flávia, historiadora, professora da Manimbé, uma figura importante aí, também da Ceilândia. E, Érica, saindo um pouquinho da capital federal, indo para o Pernambuco, que você conhece muito bem, você fez uma visita recente para Olinda, e aí você tirou uma foto lá no Preto Velho, que é uma escola de samba, que fica lá no Alto da Sé. Esse é um dos lugares de potência para o povo preto. Que outros lugares você apontaria para a gente lá em Pernambuco? Nossa, Pernambuco todo. Mas vou aqui tirar uns lugares assim muito poderosos, assim. Água Fria, que é um bairro poderosíssimo, que inclusive é o bairro de onde minha família, né, sai inteira, né? Toda a minha família vem de lá, de Água Fria, tanto paterna quanto materna. Isso é Olinda, né? Isso é Recife. Recife mesmo, tá. É Recife, Água Fria, né, que tem a escola de samba Gigantes do Samba, Acadêmicos do Limonil. Limonil, inclusive, ela é uma das escolas de samba mais antigas do Brasil, se não me engano, é da década de 30. Lá também tem o Caboclinho Sete Flechas, tem o Canidé, Caboclinhos também, que é da cultura dos blocos de indígenas, que se chama os Canidés, que fica na Bomba da Metério, a Orquestra Popular da Bomba da Metério, tem lá o terreiro de Iemanjá Ogunté, o sítio do Paiadão, que também fica em Água Fria. E aí a gente vai para Olinda, a gente tem lá Preto Velho, mas a gente também tem o Amaro Branco, que é um bairro importantíssimo, onde tem um Coco Poderoso, de Mãe Bete de Oxum, que fica no Guadalupe,
Pernambuco é muita coisa. A gente tem o maracatu, além do Estrela Brilhante, né, que é um baluarte, a gente tem a Nação Porto Rico, que fica no Pina, né, da mestra Joana Cavalcante, do mestre Chacon. Nossa, é muita coisa naquele Pernambuco, deixa eu ver. A gente tem a própria ilha de Itamaracá com a nossa rainha Lia. Nossa, nunca mais eu vou terminar de falar isso. Mas Pernambuco tem muitos territórios, e aí são espaços culturais, políticos, até a Noite Cubana, que também fica em Água Fria, importantíssimo. O terreiro da Nação Xambá, que fica em Xambá, em Olinda, que é onde é a sede do grupo Bongá, que fica na frente do terreiro Xambá, que tem um museu também dentro do terreiro, e tem esse centro cultural que é fantástico. Enfim, assim, Pernambuco tem chão, viu? Tem coisa ali para se desbravar que é fantástica, assim, são territórios negros poderosos. A gente tinha uma noite super importante que infelizmente o poder público abandonou, né, que perdurou mais de 15 anos, chamado Terça Negra, que acontecia no pátio do Terço, que é um pátio, uma região também importante para a cultura preta, que fica no centro de Recife. E aí toda terça com atividades negras, maracatu, coco, enfim, shows diversos. Pátio de São Pedro, na verdade, desculpa, Pátio de São Pedro, porque o Pátio do Terço é onde tem Onde tem as a noite terças dos tambores. afros, inclusive, né? Lá no Pátio de São Pedro. Isso, exatamente, que chama Terça Negra, chamado Terça Negra. Terça Negra, desculpa. E Terça Negra. E aí o Pátio do Terço é onde tem a Noite dos Tambores Silenciosos, que é o maior No encontro de carnaval. maracatu, nação de Pernambuco. E tem também a Lumiara Zumbi, que é onde fica lá, do falecido mestre Salustiano, na cidade de Tabajara, que é em Olinda, também um lugar muito importante e forte, assim. Eu já me autoconvidei para ir com você nas celebrações do Cavalo Marinho, que eu sei que acontece perto do Natal, né? Lá em Paulista. É na Casa da Chabeca, é esse nome, né? Casa da Rabeca. Da E aí, Rabeca. a Casa da Rabeca fica no fundo, e aí logo na frente, na avenida, fica Lumiara Zumbi, que é uma arena muito bonita, que foi inclusive construída quando eu era ministro da Cultura. A Lumiara Zumbi, muito linda, que é onde tem um encontro de maracatus rurais. É uma arena que tem na frente, e aí lá para dentro fica a Casa da Rabeca. E aí Cidade de Tabajara fica entre Paulista e Olinda. É uma divisão de territórios. Eu vou te levar para viajar comigo, Érica. Para quem tá nos ouvindo, eu já viajei com a Érica Malunguinho, inclusive para Palmares. E aí a gente vai viajar de novo junto, Érica. É um quadro que a gente tem que chama Passaporte Black, que são perguntas e respostas mais rápidas sobre viagem, é um bate-bola. Vamos lá? O que não falta na sua bagagem? Ai, meu Deus, que difícil. Uma mala muito abarrotada, cheíssima, entupida. Ela sempre paga excesso de bagagem, pelo jeito. Totalmente, sempre. Se você só pudesse viajar para um único lugar pro resto da vida, qual seria? Essa pergunta, ai, muito cruel, mas eu não vou viajar para nenhum outro lugar mais? Não, só para esse. Ai, não consigo. Então eu vou falar por uma dimensão muito afetiva por conta da minha família. Tem que ir para Recife, entendeu? Agora você pode me desafiar. Se não fosse sua família, para onde seria? E se não fosse, você iria para onde? Ai, meu Deus, vão me matar. Nova York. Amo. Brooklyn ou Eu Harlem, amo né? Harlem. Harlem. O Harlem. E qual dica que você daria para quem tá nos ouvindo sobre viagem? Uma dica que eu dou é: escolha lugares para viajar que você vai se sentir bem com o espaço, mas não só com o espaço, com as pessoas também. Então é importantíssimo você entender que culturas permeiam esse território que você vai, para que você tenha uma experiência agradável e positiva. Porque a viagem e o lugar não diz respeito apenas à paisagem, né? As pessoas fazem parte disso. Então, faz esse cálculo que costuma dar bom. E qual que é o seu tipo de viagem predileto? Não tenho, eu sou variada, assim, eu gosto tanto de ir para praia, adoro ficar dias na praia, com aquele clima litorâneo, eu sou do mar, né? Mas também gosto muito de montanha, então a Chapada Diamantina é um lugar que eu tenho muito apreço, adoro cachoeira. E também gosto de viajar para mega cidades, tipo Nova York, é viver a urbe, sabe, gigantesca. Eu sou bem diversificada, bem diversificada. Acho que variar tudo isso é ótimo, é excelente. E qual que é o seu destino dos sonhos? Dos sonhos.
Jamaica. Jamaica, bora pra Jamaica, todos. Érica, eu fiquei sabendo, eu não sou muito de fazer afrofofoca, mas de vez em quando tem afrofofoca nesse programa aqui, tá? Eu fiquei sabendo que você fez uma viagem pra Tailândia no final do ano Hum, passado. Eu queria saber como foi essa viagem, o que aconteceu nessa viagem, o que você vivenciou por lá. foi uma das experiências mais fortes da minha vida, sem dúvida. Assim, teve um momento que eu achava que eu estava indo pra Lua, e não viajando ao redor do globo, de tão longe que é, mas tive uma experiência incrível, né? Porque uma extrema outra cultura, sabe? E positiva, né? Não é uma outra cultura, por exemplo, como os colonizadores europeus, que a gente conhece muito bem de forma positiva, é uma outra cultura e você percebe, né? Ver 95% da população budista. Então, assim, isso é uma experiência única. Um lugar rodeado de templos, você vê vários ebós na rua, porque eu chamo aquilo de macumba budista. Tem várias macumba budistas na rua, entendeu? E aí tá lá, tem isso, eles colocam até um canudo, assim, para as divindades, né? Acho que tomarem no canudinho água e tal. Então, isso foi muito fantástico, assim, presenciar essa junção poderosa de uma cultura clássica tradicional com uma ultramodernidade do ponto de vista arquitetônico, né, preservação, permanência e mudanças em constante consonância, em constante presença. Isso é muito bom. Essa cultura de massagens, de cultivo, de cuidar do corpo, a outra coisa que eu vivenciei bastante lá. E em se tratando, né, falando de corpo também, lá fiz um dos processos mais importantes também na minha vida, que lá é um centro importante, né, em termos de mundo, de cirurgias de redesignação sexual. Também esse tempo que eu passei lá, fiquei um mês, eu fiz minha cirurgia de redesignação sexual, que foi extremamente importante, né, para minha vida. E estar vivendo isso nesse lugar com uma cultura, né, e uma população que sabe que lá existe esse turismo, né, essa chegada de pessoas trans para esse fim, e ter o respeito garantido a partir da minha presença, né, da presença desses corpos, foi fundamental que tivesse sido lá, foi importante. Então teve esse momento que é extra turístico, né? Que na verdade, né, um dos motivos centrais, mas que somou-se a esse processo turístico aí de circular. E tem também uma coisa muito legal na Tailândia, maior mercado público do mundo, né? Que chama Kachukata, por aí. Eu ainda não aprendi. Eu aprendi mais Sawadikra e Kopkunka. Mas os nomes são bem difíceis. E tem esse maior mercado público do mundo, que você vê de tudo para vender. Desde obras de arte, vitrais, coisas de vidro lindas, a cobra, sabe? Assim, é um lugar muito fantástico, com uma gastronomia também super potente. E isso eu fazendo esses passeios operada, viu? Operada. Mas a vida tava tão reluzindo, renascendo, que isso era o de menos, assim. E aí, voltando, né, dessas viagens, que foi uma viagem de poder também, né, de empoderamento, a gente pode chamar assim, e de mudanças, né? Tem algum lugar que te marcou quando você viajou, assim, que você falou, nossa, que lugar poderoso, como que isso me marca, assim? Tem alguma viagem que você lembra dessa forma? Uhum. Tem três, a doida já, né? Três. Sem dúvida, foi quando eu fui a primeira vez em Palmares, e meu aniversário em dia 20 de novembro. Eu fui exatamente nesse período. E o que acontece? As pessoas costumam pegar um carro, uma van, para chegar até o Quilombo. E eu fiz o trajeto inteiro a pé. E eu lembro que quando deu o horário do meu aniversário, eu troquei de chinelos, de calçados. Então isso foi extremamente forte, marcante. Eu senti minha reintegração à minha longa história enquanto pessoa preta, sabe? E foi muito determinante aquilo ali, foi um divisor de águas. E quando eu chego lá no Quilombo, parecia uma rave, assim, de capoeira, coco, o povo tudo fazendo um monte de dança e tal, não sei o que, um monte de gente preta. Eu falei, nossa, cheguei em Palmares. Foi poderoso isso, foi lindo. Eu sempre falo, Érica, que todo brasileiro só não deseja conhecer Palmares porque a gente não sabe que existe por conta desse racismo estrutural, né? Eu acho que se a gente soubesse o quão poderoso é aquilo, todas as pessoas pretas estariam desejando e estariam querendo conhecer aquele lugar que é maravilhoso, né? Exato, e Palmares é uma nação. A Lélia Gonzalez diz que é a nossa única experiência de república e democracia. E tem uma coisa bem interessante, né? Que, enfim, porque tem uma preservação energética forte naquele lugar, uma preservação energética. E é um contato mesmo para além da física, sabe? Do nosso corpo presente.
é metafísico, é uma história viva. Imaginar que pessoas estavam saindo da condição de escravizadas e atravessando, fugindo disso, atravessando matas fechadas, mulheres grávidas e etc., para estabelecer um projeto de civilização e de nação. Isso é poderoso demais, né? E um outro lugar, uma outra experiência muito forte foi uma vez que eu estava na Chapada Diamantina e um amigo que estava me levando como guia, teve um momento que ele, à noite, né? A gente estava no tiro, eu queria te mostrar uma coisa. E a gente andou muito. Estava de carro, muito. E aí chegou um momento que ele desligou tudo, o carro, e falou, vamos sair agora. E aí, quando eu saí, eu nunca vi tantas estrelas, assim, quase não tinha céu, só tinha estrela e muitas estrelas cadentes se passando, assim. Eu senti também que meu corpo transmutou ali naquele momento, sabe? Eu falei, nossa, eu não tô mais aqui, a natureza me cooptou para sempre, assim. E o terceiro momento foi Nova York, que eu tenho uma paixão infinita. Eu lembro de vários momentos que eu ficava sentada, eu sentava no Harlem ou no Bronx e sentava assim numa calçada só para olhar as pessoas negras passando, assim, e ver um outro tipo de interação e de sociabilidade que não está condicionada pela precariedade, assim. Óbvio que as pessoas pretas ainda são as que menos têm dinheiro lá, mas dada, né, a cultura estadunidense, enfim, todo o processo do imperialismo, algum dinheiro sobrou ali pra gente, né? E de certa forma, as pessoas pretas, pelo menos as que eu estava vendo em diversas situações, tinha muita gente pobre, óbvio, mas eu vi muita gente preta com acesso a, pelo menos ao mínimo, sabe? Sapato, roupa, e aí você vê que a pessoa estava bem vestida, indo para o trabalho, ou indo se divertir, etc. Então, eu gostei de ver. Isso foi uma experiência muito forte, importante, né? Ver gente preta num lugar que não é precarizado. Maravilha. É sempre um sonho mesmo. E aí, nesse sentido de ver pessoas pretas em lugares de potência, eu queria trazer o nosso negro guia negro, produtor cultural e fotógrafo, Heitor Salatiel, para dar algumas dicas de outros lugares de potência para o povo preto. Heitor, obrigado pela sua presença e seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Olá, Guilherme. Olá, deputada Érica. É muito legal falar sobre esse processo de aquilombamento. Eu lembro a primeira vez que eu fui ao Aparelho em 2016 e foi uma sensação muito especial porque eu basicamente fui criado por uma senhora que se chama Luzia e entrar naquele espaço era a mesma coisa de entrar no quintal da dona Luzia, assim. O Aparelho me trouxe todo esse acolhimento e as pautas, os questionamentos e várias coisas que vivenciei lá foi muito importante para ser a pessoa que eu sou hoje. E hoje eu gostaria de trazer algumas indicações de lugares de aquilombamento pelo Brasil afora. Vou falar um pouquinho da Casa do Nando, que fica lá no Rio de Janeiro, é um espaço muito potente. A gente também tem o Tebas Café, Bar e Café, que fica no Centro Histórico de São Luís. Acho que vale muito a pena a visita nesse espaço. Aqui em São Paulo a gente tem a Vai Vai, acho que a Vai Vai é um maior exemplo de aquilombamento urbano na cidade. Lá em Salvador a gente tem a Senzala do Barro Preto, que é a sede do bloco Afro Ileaê, que é um espaço muito potente. Em Recife a gente tem o Quilombo Urbano com K, é um espaço novo, mas que já promete fazer uma revolução na negritude da cidade. A gente também, lá em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, a gente tem o Quilombo da Tia Eva. Quem é da região visita, é um espaço que precisa de ajuda, é um espaço muito foda, desculpa a palavra, mas é isso, é um espaço que realmente vale a pena visitar. E na região sul, né, a gente tem em Porto Alegre o Museu Percursos do Negro, que é uma experiência turística que eu acho que as pessoas deveriam atentar mais, né, não só naquele turismo de fundir vinho, mas também se resgatar das histórias. A gente tem o Linha Preta em Curitiba e também as festas de aparelhagem que rola no Pará, que reúne uma negritude periférica. Então acho que turismo é escolha. A gente tem história preta em todas as cidades do país afora, então a gente pode escolher muito bem fazer uma viagem turística tradicional, mas também a gente tem a possibilidade de se resgatar com a comunidade local. Acho que é isso. Obrigado. Obrigado, Heitor. Érica, essas dicas do Heitor te inspiraram a dar dica de algum outro lugar que você ouviu ele falando, mas que ele não falou, não contemplou? Eu tô super contemplada, extremamente feliz. Achei lindo.
Inclusive, preciso conhecer esse quilombo com K lá em Recife, viu? Vou atrás. Tem um lugar chamado no Rio de Janeiro também, o Badadida, que é um território magnífico, enfim, gastronômico, poderoso, que tem crescido também. Eu gosto muito daquele lugar. O Boteco do França, do Rodrigo França, acho que é um outro território também. O próprio Baile da Madureira, né? Que a gente pode não passar por lá. Com certeza. Acho que é isso, assim, por enquanto. E assim, eu gostei muito da fala do Heitor, né? Turismo é escolha. A gente está falando de reconexão e a gente está falando também de circulação econômica, né? De fazer com que o nosso capital e o poder econômico que as pessoas pretas têm, inclusive para fazer viagens, também possam ser direcionados para a nossa comunidade, para que a gente se fortaleça. Então, todo mundo pode sair ganhando com isso. Isso é muito importante. Com certeza. E eu fico sonhando com um dia que a gente vai fazer essa reintegração de posse que você fala em todos os espaços, né? Seja no Palácio do Planalto, seja na Câmara de Deputados, seja no Senado. Então, acho que é um sonho aí do povo preto que a gente almeja e a gente vai lutando para chegar nesses espaços, né? E aí eu queria que você desse um último recado aqui pra gente e já te agradecer. Agradeço muito o convite. Obrigada, Heitor, pelas dicas. Gui, você sempre é incrível. Um excelente jornalista, sabe provocar bem, enfim. E quero dizer que eu estou super à disposição e com vontade de fazer essa gira, né, esse processo do turismo e da circulação de pessoas pelos territórios negros. Isso é extremamente importante. Inclusive, acabei de lembrar aqui em São Paulo, no Vale do Ribeira, das comunidades indígenas e quilombos que tem lá, o quilombo Ivoporanduva, que tem lá pousada, lugar para estadia, enfim, e dá para ir se deslocando para outros quilombos próximos. E a gente tem que fazer isso acontecer, entender que turismo é escolha, não vou esquecer mais disso, viu, Heitor? Turismo é escolha e turismo é retroalimento, né? Retroalimento para a alma do turista e retroalimento para quem nos recebe, e aí no sentido econômico também. Isso é muito importante, isso é investimento e a gente tem que fazer para a gente mesma, né? Para se divertir, ter lazer, conhecimento e investimento também nas pessoas, nas comunidades locais e dinamizar outras economias. Com certeza. Obrigado, então, à deputada estadual Érica Malunguinho, a todos vocês que chegaram até aqui. E na próxima sexta-feira a gente volta com mais Afroturismo, o Movimento.